É exatamente isso que faz Lula. É exatamente isso que faz Alexandre de Moraes. É exatamente isso que faz a bancada do Partido do Tráfico na Câmara dos Deputados. E é um apoio institucional que segue outras frentes. Vejam, como eu estava dizendo, o presidente do PT, o Partido do Tráfico, Lula, ele simplesmente não para de defender os bandidos que foram mortos no conflito, no confronto com as polícias do Rio de Janeiro. Veja, coloca aí o imbecil falando, o bêbado, vai. Nessa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação. Porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão. Não tinha uma ordem de matança. E houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. E eu me pergunto, né? O juiz vai lá e dá um mandado de prisão. O sujeito responde o mandado de prisão com um tiro de 7,62 na sua fuça, com direito a 4 policiais, heróis, mortos. E o que deve fazer a polícia? Tacar uma pedra, talvez, como disse a especialista do Castelo Rá-Tim-Bum, no UOL. Mas você não vê Lula falando em defesa dos que defendem a população do Rio de Janeiro. E que mandaram mais de 100 vagabundos para o cemitério. E pensando nisso, do ponto de vista eleitoral para o Lula, talvez a conta direta é que ele tenha perdido pelo menos 100 eleitores. Mas piora, porque depois o presidente do Partido do Tráfico defende que a Polícia Federal, essa mesma Polícia Federal que eu estava citando agora, que estava investigando e que a gente não sabe o que aconteceu, a advogada do tráfico que recebeu o dinheiro do Comando Vermelho, o Lula passa a defender que essa Polícia Federal participe das investigações no Rio, o que é engraçado. Porque da operação em si, a Polícia Federal não quis participar. E aí é evidente que a Polícia Federal deveria, no Brasil, ter como prioridade número 1 o combate ao tráfico de drogas, que é... Ao tráfico de drogas, não vale nem dizer, ao narcoterrorismo, porque hoje envolve tráfico de drogas, mas envolve domínio territorial, que é muito mais sério e muito mais nocivo à população, não que o tráfico de drogas por si só não seja. Mas a Polícia Federal do Brasil deveria tratar deste assunto. Mas Paulo, segurança pública é uma atribuição dos estados. Eu falo, não. Tráfico de drogas é um problema federal, nacional, com problemas de fronteiras, com problemas que envolvem domínio territorial e, portanto, questões de defesa, com questões de fronteira, com questão de transporte interestadual. Evidentemente, deveria ser uma questão federal. E a Polícia Federal deveria estar envolvida desde o início e deveria ter como prioridade a investigação dessas coisas, inclusive a conexão com grupos políticos, seja de qual partido forem, por coincidência são todos de esquerda, por coincidência são todos aliados do Lula, por coincidência todos participam do Foro de São Paulo, mas a investigação da rede financeira dessas organizações. Onde está a investigação da Polícia Federal a respeito desse assunto? Não há. Mas o que Lula quer é que a Polícia Federal agora participe das investigações. E bem disse o Eduardo Bolsonaro. Das duas, uma. Ou vai morrer policial federal, ou então o Lula vai fazer o papel dele como presidente do Partido do Tráfico, aquele acordão para que a Polícia Federal suba a favela, entre na favela, com a mesma tranquilidade que o Flávio Dino entrou na Maré, com a mesma tranquilidade que Lula subiu o Complexo Alemão e botou o boné associado justamente a esta facção, o Comando Vermelho, o boné do CPX. Porque sem acordo a gente sabe que no Rio de Janeiro sem acordo é tiro. O pessoal fala daquela piada, né? Você sabe qual é a diferença entre o Ibope e o Bop? Diz a piada, não sou eu. Diz a piada que o Ibope aumenta o número de eleitores do PT. Já o Bop reduz o número de eleitores do PT. Como toda piada, que eu confesso, inteligente, ela tem um fundo de verdade. Porque o sentimento de paternalismo do Lula e do PT com crime organizado é gigantesco. Por isso que o PT está sendo chamado nos trending topics de partido do tráfico. Dos trabalhadores ele não é há muito tempo. A ponto, se você acha que nada disso é o suficiente para você chegar às conclusões de que o PT é o partido do tráfico,
nós temos o próprio presidente discutindo a criação de um Bolsa Quadrilha, que é um benefício pago com o dinheiro dos nossos impostos para as famílias dos traficantes mortos no Rio de Janeiro. E aí eu pergunto a você o seguinte: você conhece alguém assassinado por um bandido que, como diz o Lula, só queria comprar uma cervejinha? Você já viu o Lula ou o PT propondo alguma ajuda para a família das vítimas do tráfico? Mas não. O Lula quer bolsa para traficante que foi abatido porque estava tentando matar policial. Essas são as pessoas que, segundo o Partido do Tráfico, merecem o Bolsa Quadrilha para os seus familiares. Vejam, não é nenhuma pessoa que está sendo ponderada, está ouvindo os dois lados, etc. Você viu o Lula sendo efusivo assim, lamentando a morte dos policiais que morreram defendendo nosso Estado, a nossa civilização, as nossas vidas no Rio de Janeiro, a vida da minha família mora no Rio. Não, certamente não. Então, não é possível não amarrar essas coisas e não ver que é intencional. Ver o tamanho da infiltração dessas organizações no Estado e a capacidade que eles têm de influenciar as decisões políticas e de fazer o Brasil de refém. Não é possível que você não veja que os narcoterroristas são muito melhor tratados pelo Estado brasileiro, por essa rede de apoio do tráfico no Estado brasileiro, são muito melhores tratados do que, por exemplo, a direita. Os presos políticos do 8 de janeiro, ou até mesmo os policiais que participaram dessa operação. E eu estou dizendo isso aqui há dias, não há como uma civilização, não há como um país subsistir dessa forma. E vejam o contraste. Você tem um governo apoiado pelo crime organizado, tratando o narcoterrorismo como vítimas, que quer oferecer Bolsa Família para os narcoterroristas, que sequer lembra dos policiais mortos. E aí você sai disso e vem para a sociedade na qual eu resido, que não é perfeita, veremos no programa de hoje, mas é bem diferente. E vejam a carta do James Sparks, que é o chefe da divisão antidrogas do Departamento de Estado no Consulado Geral dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Departamento de Estado ou Departamento de Justiça? Acho que é Departamento de Justiça. Está no meu post do Departamento de Justiça, de Estado, mas a citação é Departamento de Justiça. Drug Enforcement Administration, Rio de Janeiro, bababá. 4 de novembro de 2025. A carta ontem, aliás, que chegou a público graças a também o ótimo trabalho jornalístico, dessa vez do Paulo Capelli, também do Metrópolis. 2 elogios aos jornalistas do Metrópolis aqui no programa de hoje. Excelentíssimo senhor secretário, Vitor César dos Santos, Secretaria de Estado de Segurança Pública, CESP. Prezado senhor secretário, com profundo pesar, expressamos nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever durante a recente operação de contenção no Complexo do Alemão. Sabemos que a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício, e reconhecemos o valor e a honra desses profissionais que deram suas vidas em defesa da segurança pública. Neste momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e colocamos-nos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário. Receba, senhor secretário, nossos votos de força e consolo diante dessa irreparável perda. James Park, Drug Enforcement Administration, Consulado Geral dos Estados Unidos da América do Rio de Janeiro, talvez seja o Departamento de Estado, que é dentro do consulado. Mas, independente disso, é assim que um governo sério funciona. É assim que um governo sério trata essa questão. A única trágica parte nisso tudo, a despeito do que o Alexandre de Moraes, do que o Lula, do que a advogada do tráfico, do que o Marcinho VP queiram fazer parecer, é a morte de 4 policiais que tombaram cumprindo o dever de defender a sociedade. E eu reitero aqui as minhas mais sinceras condolências às famílias desses bravos guerreiros brasileiros. O profeta Isaías já alertava: ai dos que ao mal chamam de bem ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Eu separei essa passagem
Porque é exatamente isso que fazem os defensores do narcoterrorismo. É exatamente isso que faz Lula. É exatamente isso que faz Alexandre de Moraes. É exatamente isso que faz a bancada do Partido do Tráfico na Câmara dos Deputados. Enquanto eles defendem os bandidos do Rio de Janeiro, você tem as pessoas de bem e o governo Trump mandando uma carta de apoio à polícia. O governo do Brasil, aquele que fala em soberania, etc. Esse é o que apoia o narcoterrorismo, que domina o Brasil, que domina mais de 60 milhões de brasileiros, que domina um quarto do nosso território.